Estamos aqui na imersão da PSA TBW, The Best Weekend, e falando muito sobre a construção de palestras, né? Que é um objetivo meu. Acho que a gente tem muita coisa para compartilhar, mas uma coisa que eles batem muito na tecla aqui é a questão de estrutura, né? E de você realmente ter algum tema que vale a pena ser compartilhado, mas você colocar isso de uma forma que seja palatável para as pessoas, né? Tem muito palestrante despreparado para fazer esse processo, e que acaba perdendo a oportunidade de fazer, né, a sua voz reverberar, as suas experiências serem efetivamente passadas para frente. Então, aqui é uma imersão de 3 dias, né? Eu estou no segundo aqui, que é no sábado, é uma sexta, sábado e domingo inteiros, que a gente sai com a missão de trabalhar os fundamentos, né? Mas já ser mão na massa, já sair daqui com uma apresentação prévia pronta para ser validada, inclusive no domingo, pelos especialistas da PSA, e a gente, obviamente, ter um conforto muito maior no desenvolvimento disso daqui para frente. Agora, estou aqui, saí agora para tomar um café, porque tá todo mundo ali simplesmente olhando para o próprio computador, trabalhando com a IA. Eles até construíram uma IA deles própria, que consegue ajudar a gente, né, baseado na experiência e conhecimento que eles têm. E tá todo mundo ali, cara, executando, construindo assim as apresentações, posicionamento, toda a questão de autoridade. Tô construindo a minha, tem um tema legal aqui. Não é consórcio, mas é relacionado ao consórcio. Isso aqui é um planejamento de carreira que eu tenho, inclusive, e muito legal. Super cansativo, super intelectualmente desafiador, mas valendo muito a pena. Vou mostrar mais detalhes aí. Aqui, cabe a multimarcas aqui, não? É muito caro? É mais barato para atleta. Obrigado, viu? Sub-14. Jogou um pouco no Grêmio, foi pro Juventude, e aí tinha o Grêmio queria, o Inter queria, o Flamengo, o Botafogo, Bahia, e aí Mas ó, essa aqui, se você gostar, eu tô vendendo ela, tá? 599. Não, é porque essa aqui, quem me mandou, ele é só o meio, mas quem mandou foi o Jeromel, entendeu? Então assim, se você quiser, um Bitcoin, tá valendo um Bitcoin. Prefiro o Kahneman. O jeito de falar, o jeito de se comunicar, a presença de palco, isso tudo comunica, são códigos, o jeito de se vestir. Então, ter consciência desse impacto é libertador, porque a gente consegue entender, até aqui eu vou bem, eu vou dar outros exemplos para vocês. A partir daqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu sei que eu sou assim e eu vou reagir desse jeito, mas pelo menos eu chamo isso de pés de barro, quando eu planejo marca. Assim, todo mundo tem os seus pés de barro, que é aquele ponto ali que tu olha, é o teu ponto de atenção. Pensa, porque isso aqui é o peso da tua carreira, sempre vai estar aqui. Então, se tu não conseguir mudar, pelo menos reflete sobre os impactos dele. Esse é o diagrama de Barham, ou diagrama de Barron, porque quem desenhou ele é um cara chamado Paul Barron. Lá na década de 60, foi chamado pelo DARPA, que é o negócio de defesa americano, os caras que até hoje estão ali, e falaram, Paul Barron, fudeu, por quê? Não, olha só, fotos de um monte de mísseis em Cuba apontado para os Estados Unidos, o que gerou a crise de Cuba, ou crise dos mísseis de Cuba dos Estados Unidos. É tipo um nome assim. Começa a década de 60, União Soviética, Guerra Fria, União Soviética ajudando Cuba, e aí os americanos falaram, meu, fudeu, se os caras pegarem e derrubarem esse prédio aqui, todos os nossos sistemas de informações da CIA, do KGB, do Pentágono, nem tinha CIA, KGB na época, tá? Do FBI. Bom, vamos lá, turma. A última parte da imersão, domingão. Acordei aqui justamente para preparar as últimas coisas. Já mandei a apresentação ontem para a turma. E aí agora é literal chegar e apresentar em 10 minutos. Uma dinâmica que eles fizeram que é justamente para testar a capacidade de síntese, mas principalmente os métodos que eles ensinaram ontem, né? De como você estruturar, essa foi a palavra-chave, inclusive, de como você estruturar a sua palestra. Tô super atrasado aqui, já pedi Uber, tenho que ir, mas muito legal. 2 dias, sexta, sábado
Imersão completa, cara, é completa mesmo, tá? É de 8 até as 20h30, quase que 12 horas lá. Não dá tempo de fazer mais nada. E agora domingo tem as apresentações, a gente faz as nossas em 10 minutos e tem a possibilidade de assistir a dos colegas também. Vamos pra cima, vou gravar mais coisa aqui, vamos ver o que vai sair hoje. Tô animado. Chegamos, tô carregando mala e cuia aqui, porque daqui eu vou pro aeroporto. Lugar super legal aqui é o Tecnopuc, que é basicamente o lugar onde que a PUC reúne empresas para fazer todo o processo de empreendedorismo dentro das universidades. Uma das coisas que eu mais gosto, que eu sempre lutei inclusive para o FMG, que é de onde eu vim efetivamente fazer, acho que nunca consegui, mas trabalhei em empresa júnior, sempre fui um cara muito motivado com isso. Adoro estar aqui. Bom dia, turma, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu vim falar de um negócio aqui que afeta 90% das empresas brasileiras, que são negócios familiares. E provavelmente 100% delas têm interesse em deixar o legado. Elas só não sabem quanto. Presta atenção aqui, por favor. Preservar, reinventar e preparar. Esse vai ser o tema central que eu vou entregar. Eu queria começar com um exemplo que ele é meio fora da curva, porque ninguém entende isso como uma empresa. Mas quem gosta de esporte, principalmente de jiu-jitsu aqui, vai saber a história da família Gracie. E eu me pus a estudar sobre essa família para entender o que esses caras fizeram há mais de 100 anos que eles são o que são até hoje. Como é que faz o sobrenome de uma família deixar de ser apenas um sobrenome para virar uma categoria? Como é que faz com que toda essa tradição ela atravesse fronteira, método, escala e ela tenha novas gerações? Até porque os novos Gracies são tão ou mais campeões do que o primeiro. Mas mais do que isso, como é que faz isso tudo acontecer sem que o fundador esteja em cena até hoje? Deixa eu me apresentar formalmente, meu nome é Fernando Lamonier, eu venho de uma obra em andamento. Eu não sou um caso encerrado. Eu faço parte de uma empresa familiar. E eu queria deixar muito claro, porque essa é uma visão diferente de que um consultor, de que um conselheiro de uma grande empresa vai ter, que também é importante. Mas eu tenho casos e eu tenho vida da semana passada, que eu posso contar quando a gente tiver um pouco mais de tempo. Acho que o grande ponto que eu queria passar para vocês hoje é, a gente foca muito, e eu venho da administração, então isso é muito claro para mim, que os negócios morrem por conta de estratégia. Eu quero combater isso daqui. Não é isso. Eles fracassam quando eles confundem a essência com apego. E por isso que negócios perenes, eles sabem o que preservar, vejam, tem coisas que preservar, o que reinventar, afinal o mundo está mudando, e principalmente quem preparar para tocar o próximo ciclo. Foi isso que a família Gracie fez. Quero apresentar 3 cases rapidinhos para vocês aqui. O primeiro deles, negócios perenes não misturam chapéus. Eles separam amor, poder e execução. E eu quero dar um exemplo de quem, às vezes, a gente nem acha que é um negócio familiar, mas é, né? Banco Itaú, gigante, mas nasce com a família. Pedro Moreira Salles e Setúbal são 2 famílias que se uniram e já fizeram um processo de transição. Hoje é uma empresa mais do que profissionalizada, mas no relatório recente, inclusive eu tive acesso a ele a semana passada, fica muito claro como até o Itaú, veja bem, até o Itaú confundia as 3 coisas ao mesmo tempo. Não era claro até então qual chapéu ele estava usando e qual decisão, falando do Roberto Setúbal. Por quê? O mesmo executivo, ele era CEO, conselheiro, acionista e ele era família também. Que confusão para você gerar uma empresa. Um só indivíduo, 3 chapéus, nenhuma clareza de execução. Mas a boa notícia é que tem como resolver isso. E Harvard já traz esse conceito com John Davis há muito tempo. Faço um convite a vocês, sejam vocês membros da família ou não, não importa, coloquem-se aqui nesse círculo. Se você é gestão, se você é propriedade ou se você é família. Mas o grande segredo, ele está na área sombreada, porque você pode ser família e gestão, gestão, propriedade, propriedade e família, ou, quem sabe, você vai ser os 3. Isso muda o jogo quando você está entendendo os debates e as dinâmicas internas que uma empresa familiar tem. 2.
Preservar a essência não é congelar a forma. Esse talvez seja o principal erro de um negócio que quer ser deixado em legado, mas que esquece de se reinventar. Quero dar um exemplo aqui, pessoal que é de São Paulo principalmente, deve ter um carinho muito grande, Livraria Cultura. Ali foi um problema de essência com forma, que são coisas diferentes. A Livraria Cultura tinha essência, tinha história, tinha autoridade no que ela fazia. Só que ela protegeu talvez demais a forma. E o mundo mudou nos últimos anos, talvez ela não. O que faltou era colocar dentro dos 3 horizontes de inovação, que é um conceito estudado pela McKinsey, quais eram os negócios que ela ia tocar com as novas gerações dessa empresa, com os novos executivos. Provavelmente elas acertaram no negócio atual, mas elas erraram tanto no H2 de Novas Avenidas, quando você compara o que aconteceu com a Magazine Luiza, que também é um outro case que a gente não vai discutir hoje, mas certamente atrapalhou muito os planos delas, e principalmente o próximo ciclo. Por que a Livraria Cultura não conseguiu ser a Amazon brasileira? Essas reflexões a gente tem que fazer, e ela paga o preço até hoje. Terceiro e último, se a sucessão só começa quando o fundador sai de cena, ela já começou tarde demais. Quero dar um exemplo agora positivo, se eu puder. A DASA é uma empresa que, em 2017, o novo CEO, que era o filho do fundador, assumiu. E ele assumiu, sabe com quantos anos? 24 anos. Uma empresa bilionária, das mais tradicionais do seu mercado, com ação listada em bolsa, com um CEO de 24 anos. Qual que era o ponto positivo disso? Porque, obviamente, na época teve muita crítica, teve muita desconfiança. A ação, obviamente, pagou o seu preço, né, da desconfiança do mercado de forma geral. 2 anos depois, tragicamente, o pai, que é o Edson Godoy, morreu. Morreu com seus 71 anos. E o filho assume com seus 26 anos. Imagina se ele não tivesse sido CEO antes. Imagina se esse processo de sucessão não tivesse acontecido de uma forma planejada. Ainda que conturbada, 24 anos deve ser uma pressão muito grande para alguém assumir um pepino desse. Mas foi o que aconteceu. Em 2015, ele assumiu. Teve 2 anos de sucessão com o pai. Óbvio, visões diferentes, gerações completamente diferentes, mas pelo menos teve 2 anos de viver lado a lado e de aprender com quem construiu, para, obviamente, deixar a barra mais em cima, que é o sonho de qualquer sucessor. A grande mudança aqui, ela não foi do CEO, ela foi de centro de gravidade. Sabe quando você chega na empresa e tem a foto do CEO? Agora você começa a tratar aquela foto de uma forma diferente, porque obviamente ele não está mais ali. Mas é o respeito, é a idolatria, é o legado, é tudo que representou a empresa até então. Mas o futuro agora está na mão de um cara muito mais jovem. A continuidade, pessoal, ela se prepara antes da urgência. Isso em qualquer lugar, mas falando especificamente de empresa familiar, é importantíssimo. Quantas empresas o CEO não sofre um acidente, não tem um problema, ou simplesmente fica mais velho e quer fazer outras coisas. E o negócio definha, morre. 90% das empresas brasileiras são familiares. O que fazer agora? 3 cases, super sucinto. O que eu boto em prática? Porque todo mundo aqui deve ter alguma relação com alguma empresa familiar. Lembra dos 3 círculos? Talvez você seja um da família. Talvez você sejam executivos, funcionários. Talvez você sejam acionistas. Mas 90% das empresas brasileiras, e eu tenho essa probabilidade de acertar, deveria estar prestando atenção nisso. Preservar, reinventar e preparar. Família Gracie, ela é muito boa em preservar a arte, o método e os valores da família Gracie. Quando você vê um podcast, quando você lê um livro, são as mesmas falas, os mesmos ritos que eram trazidos há 100 anos pelo fundador. Mas eles também reinventaram. Eles entenderam que o mercado estava mudando. Academias, plataformas, competições, produtos, gerações. É louco você pensar que há 100 anos um Gracie era o melhor do mundo em determinado segmento e que hoje um outro Gracie continua sendo o melhor do mundo. Algum trabalho muito exitoso foi feito aqui. Mas também preparar o próximo ciclo. Ter as conversas difíceis que a gente não quer ter. Quantos aqui não entendem que quando sair do negócio podem morrer, porque o negócio é a sua vida? É difícil, não é fácil, mas é isso que prepara a próxima geração. Esse legado foi o que a família Gracie conseguiu e consegue fazer há 100 anos.
3 perguntas para vocês levarem daqui. O que não se pode perder? Toda empresa tem a sua essência que tem que ser mantida, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de gerir os problemas. Mas também toda empresa sabe que tem problemas que ela tem que resolver de forma diferente. E discernir um do outro é importante para você não se confundir. Talvez o último, mais relevante, quem está sendo preparado para continuar a obra. Não precisa ser um membro da família, lembra? Você pode trazer um executivo. Na época da DASA, foi considerado 3 executivos, não acharam, sobrou para ele. Ele mesmo fala, eu era o plano D, porque eu tinha 24 anos. O verdadeiro legado aqui, pessoal, não é transformar o passado em museu. Não entenda isso de forma errada. Mas é transformar a essência em ponte. Essência em ponte para o futuro. É essa essência que vai levar as suas empresas, as empresas que vocês trabalham, as empresas que vocês são donos, para terem uma história tão bonita como a dos Grace nos próximos 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Vamos seguir essa conversa. Obrigado, Fernando Lamonier.